Amém. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Boa noite a você que está em casa também. Que a paz também esteja com você. Paz seja convosco, a você também. A paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Salmo 131. Salmo 131. Ele é um cântico de peregrinação. Ele é um cântico que eles cantavam quando eles iam a Jerusalém para adorar a Deus. Cântico dos degraus em algumas traduções. Salmo 131, mesmo sentadinho aí, eu quero ler com você. Você achou? Amém? A minha tradução é a Nova Versão Internacional, essa que aparece aqui. Então talvez a sua tradução seja um pouco diferente, mas é o mesmo sentido, é a mesma lição, é o mesmo ensinamento. Davi, o salmista, diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. E aí ele termina dizendo assim: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu queria que você fizesse um exercício comigo aqui. Você vai repetir, só que você, ao invés de colocar Israel, diga o seu nome. Eu vou dizer assim, ó: ponha a sua esperança no Senhor, ó Cássio, desde agora e para sempre. E você vai falar o seu nome, não vai falar o meu, tá? Vamos lá então? Ponha a sua esperança no Senhor, ó Cássio, desde agora e para sempre. Amém, amém. Eu coloquei um título nessa nossa mensagem, né, nessa nossa conversa, como deleitar-se no silêncio de Deus. Como a gente descansar. E olha que interessante. O pastor Ivaldo falou de 3 fatores aqui. E um deles é qual? O último? Descansar. E aí então eu venho agora perguntando para você: como deleitar-se no silêncio de Deus? E eu não sei quanto a você. Eu não sei quanto aquilo que você carrega no coração. Mas, para mim, talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis para a gente responder. Aí você vai dizer assim: mas como difícil? O pastor acabou de falar aqui o fator 357. A Bíblia está recheada de textos que nos mostram o cuidado de Deus. Verdade, e um destes textos é este que eu li. Mas eu quero ver a gente fazer isso na prática mesmo. Porque eu digo que, especialmente para mim, é uma pergunta difícil para responder, porque algumas vezes eu já me peguei pensando o seguinte para dar essa resposta, elaborando uma outra pergunta para responder esta. E aí a minha pergunta que eu faço dentro de mim é o seguinte: mas é possível descansar no silêncio de Deus? E talvez a dificuldade de responder seja esta. Porque eu e você, se a gente for tudo dentro de uma normalidade de ser humano, e a gente for como o apóstolo Paulo nos descreve, o bem que a gente quer fazer a gente não faz, e o mal que a gente não gostaria de fazer a gente já praticou, eu e você, nós não gostamos de ficar no vácuo. Ninguém. Nós, pelo contrário, nós desejamos respostas para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos, para as nossas indagações. Nós queremos respostas. Ninguém gosta de ficar sem resposta. E muito mais, o que nós desejamos é que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos, eles sejam solucionados rapidamente e imediatamente. Se a gente pudesse escolher, e se Deus dissesse para você: ó, vai ser desse jeito que você quer, todas as nossas orações seriam nesse sentido: resolva tudo rápido e tudo de forma imediata. Afinal de contas, nós vivemos num mundo onde existem muitas respostas rápidas para tantas coisas. Para tantas coisas. Portanto, para mim,
ou para mim, isso é um exercício, é um baita de um exercício, deleitar-se no silêncio de Deus. Só que eu acredito, de verdade, que isso não seja só algo do Cássio, uma realidade ligada simplesmente a mim, mas eu acredito que seja uma realidade a todos nós, que transitamos pelos corredores da religião. E aí eu quero que você pense religião aqui agora, no sentido mais puro, no sentido mais positivo que exista da palavra. Porque no fundo, nós somos considerados religiosos, nós somos religiosos, não no sentido ruim da palavra, como os fariseus. Mas nós vivemos debaixo de uma igreja, de um contexto evangélico no Brasil, em São Bernardo do Campo, onde nós pregamos a palavra de Deus, e muitos a entendem como uma religião, e realmente a religião, o significado é religar o homem com Deus. Então entenda desse jeito. Todos nós transitamos nesses corredores da religião, e a gente transita, carregando no coração e trazendo na alma uma esperança. Pelo menos é assim que eu me olho no espelho da alma, carregando uma esperança de que nesse transitar, e no caminho que eu ando, e no chão que eu piso, esse caminho que eu ando e esse chão que eu piso, ele me leve de forma rápida, imediata aos braços do Deus eterno, no colo desse Deus, que o salmista Davi nos apresenta através de uma figura ilustrativa linda, maravilhosa, como uma criança recém-nascida ou desmamada nas traduções, em algumas outras traduções, ela se aquieta no colo da sua mamãe, nos braços da sua mãe. Agora deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu estava estudando esse texto para pregar aqui hoje, eu fiquei imaginando que eu e você, nós precisamos saber de uma coisa importante. Que a nossa vida, e toda a construção da nossa vida, e toda a história da nossa vida, toda a construção e história, ela deveria acontecer de modo correto e de modo sensato. Mas, sabendo que a única maneira de nós podermos afirmar que existe em nós sensatez, é quando nós nos colocamos e nos jogamos nos braços desse Pai, desse Deus, como o salmista descreve. Israel, coloque a esperança em Deus. É em Deus que você deve colocar a esperança. Não é em nenhuma outra coisa. Não é na sua sabedoria, não é no seu salário, não é na sua inteligência, não é no seu trabalho. É em Deus. E como o pastor pregou no domingo, Deus que vai usar o pastor, que vai usar o teu chefe, que vai usar as pessoas para te abençoar. Mas no fundo, você sabe que é Deus que está por trás de tudo e te abençoando, porque você é servo de Deus. Porque afinal de contas, Deus ele anda com a gente, e eu creio nisso. Deus ele cuida da gente, e eu creio nisso. E Deus ele vive com a gente, eu também creio nisso. E Deus ele está ao nosso lado todos os dias, eu também creio nisso. Muito embora, às vezes, o que Deus faz estando ao nosso lado é só uma coisa, é ficar totalmente em silêncio. Que às vezes você tem a impressão que você está caminhando sozinho. A minha oração, por mim, pela minha família, pela minha igreja, pelos meus irmãos, pelas pessoas que a gente convive, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que é o nosso amigo, que é o Deus que está com a gente, que anda com a gente, o Deus que vive em nós, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Ajude a mim, ajude a você a todos os dias aprender a lição e pisar no chão que o apóstolo Paulo um dia ensinou aos irmãos filipenses. Porque quando eu abro a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, um texto extremamente conhecido que provavelmente você já ouviu eu pregar, o pastor Ivaldo pregar, outro pastor pregar, as pessoas lerem, você leu, você sabe de cor, o texto de Filipenses 4, 6, ele nos diz o seguinte, aqui olha o texto, verso de número 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E eu gosto especialmente do verso 7, porque o verso 7 não diz que Deus vai responder de modo imediato, mas ele diz que ele vai responder de uma maneira que na sua vida, dentro de você, dentro da tua alma, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é que ele diz aqui, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Afinal de contas, quantas vezes você cantou aqui nessa igreja? Quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E aí eu fiquei pensando, como o pastor Evaldo falou, não são 3 lições, eu vou só falar de 2 lições, que é o que a gente tem feito de terça-feira por questão do tempo. Mas eu fiquei pensando, em primeiro lugar, antes de entrar nas lições, é que eu estava pensando em oração. Portanto, deleitar-se em Deus, e essa pergunta, por incrível que pareça, por mais que eu disse da dificuldade de respondê-la, porque eu já elaboro uma outra pergunta, ela é uma pergunta retórica. Quando eu fiz a segunda pergunta, é possível deleitar em Deus? Lógico que é. Só que às vezes eu me pego brigando comigo mesmo, com medo. É possível deleitar em Deus? É, mas é só possível deleitar-se em Deus. E deleitar-se em Deus exige da gente muita fé, muita confiança, e nenhuma dúvida, porque Ele sempre estará cuidando da gente. Agora, a primeira lição, tá bom, isso é verdade, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas para que isso aconteça, em primeiro lugar, eu preciso saber que as coisas não serão do jeito que eu quero e do jeito que eu penso. As coisas não acontecerão do jeito que nós programamos, porque às vezes eu tenho a impressão que as nossas orações, os nossos pedidos a Deus, parece que nós encaminhamos Deus dizendo o seguinte, eu já ilustrei aqui de uma maneira muito simplória, como se eu dissesse para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me leve até a Metodista, mas eu quero que o Senhor faça esse caminho, desse aqui por esse lado. Se Deus falar, não, eu vou pela João Firmino, depois eu entro na Café Filho, não, é muito longe, você está fazendo um caminho muito distante, Deus, o caminho certo é este aqui, essa é a impressão que eu tenho. Porque o problema, gente, é que nós achamos que nós sabemos tudo. E o que é curioso, essa questão da gente saber, pensar que a gente sabe tudo, e eu vou dizer para você porque é curioso, porque quando somos filhos, na nossa relação com os nossos pais, nós pensamos assim. A gente acha que os nossos pais, eles não sabem direito das coisas, somos nós que sabemos. A gente pensa assim, poxa, meu pai e minha mãe, eles estão desatualizados. Imagina que o meu pai e minha mãe sabem, eles estão numa outra pegada, eles são de uma outra geração. E o que é interessante, que quando nós nos tornamos pais, nós descobrimos o quanto errado nós estávamos. Só que é mais interessante ainda, é que nós repetimos essa mesma coisa, essa mesma posição em relação a Deus, porque a gente acha que a gente sabe o que Deus precisa fazer. E nas nossas orações, como eu disse para você, são as orações que nós pedimos para Deus nos atender de modo rápido, de modo imediato e muito pior, da maneira que eu acho que Ele deva fazer. E aí eu dou uma ordem para Ele, faça assim. O problema disso é que essa relação ela é doentia. Uma relação assim estabelecida com Deus é uma relação doentia. Por 2 razões. A primeira razão porque ela é doentia, porque existe uma inversão de valores, uma inversão de papéis. Porque muito embora eu diga assim, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou discípulo de Jesus, embora eu diga isso, na minha prática eu estou dando ordem a Deus como se Ele tivesse que satisfazer os meus desejos e as minhas vontades. E essa relação é doente, e ela se torna doentia em segundo lugar, sabe por quê, gente? Porque na verdade, quando eu me percebo fazendo isso, aí eu começo a pensar que eu ainda estou preso na razão de achar que se as coisas forem do meu jeito, nós alcançaremos um sucesso maior, nós teremos um sucesso maior se for do meu jeito. E o nome para isso que eu dei é presunção. Isso é presunção. E não só presunção, é uma desfaçatez. Pastor, isso é inglês, isso é russo, o que é desfaçatez? Se você não sabe, é falta de vergonha na cara. É que eu quis ser bem polido com vocês. Isso é presunção e desfaçatez, porque na nossa oração, e na nossa fala, e no nosso discurso, e na nossa apresentação diante das pessoas e diante de Deus, a gente diz o seguinte para Deus: Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu discípulo, faça a tua vontade e não a minha. Só que a atitude é totalmente inversa disso na prática. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Portanto, gente, deleitar-se no silêncio de Deus está muito longe, muito distante de tudo isso. É o caminho oposto.
Deleitar-se no silêncio de Deus é exatamente isso que Davi diz aqui no verso 1. Deleitar-se no caminho de Deus, ou no silêncio de Deus, perdão, é estar longe da soberba, da presunção, da desfaçatez de dizer que eu aceito, mas não aceito, do engodo, da mentira. Estar perto de Deus e aceitar e deleitar-se no silêncio de Deus como uma verdade que Ele tem para nós, do cuidado em relação a nós, está muito longe disso. E como Davi diz, está muito longe do orgulho. Olha o que ele diz aqui no verso 1. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E ele diz mais ainda, e os meus olhos também não são arrogantes. Porque eu acredito que Davi, ele se apercebeu uma coisa, ele tomou conhecimento de uma coisa importante, que essa junção de soberba, essa junção de orgulho, essa junção de arrogância, leva o ser humano a um engano de achar que ele pode viver de acordo com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele conhece. E viver do jeito que ele acha que é melhor, que ele julgou para ele, é assim que ele pensa. Deleitar-se no silêncio de Deus, para alguns, é uma coisa impossível. Existem pessoas que não aceitam deleitar-se no silêncio de Deus de forma alguma. Aliás, existem pessoas que não aceitam nem esperar em Deus o silêncio de Deus. Ainda deleitar no silêncio de Deus, isso é uma loucura. Mas o que o Espírito Santo quer que você saiba, que eu saiba também, é que quem procede assim na vida, quem age assim na vida, e não tem esse desejo, não tem essa vontade, e não tem, pelo menos, se não for desejo, se não for vontade, eu até entendo você, mas se não descansar pela fé, que eu posso descansar, eu posso confiar, o Deus que eu sirvo não é qualquer Deus, é o Deus que cuida de mim, é o Deus que me cuidou desde o começo da minha existência, é o Deus que estava comigo me acompanhando, ainda quando eu não era nem um ser humano, é o Deus que me cuida, é o Deus que vai me cuidar a vida inteira. Se não for assim, pela fé, essa pessoa jamais vai aceitar deleitar-se em Deus e no silêncio de Deus. Mas de uma coisa nós podemos saber: quem procede assim na vida, ele, sem que ele saiba, ele está utilizando uma fórmula do fracasso, a fórmula da dor, do sofrimento e a fórmula de tantas frustrações que ele pode colecionar na vida dele. Tudo isso. A minha oração, mais uma vez, é que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender uma coisa definitivamente, que muito embora as coisas não aconteçam do jeito que eu imaginava que elas deveriam acontecer, isso não significa que eu serei infeliz. Isso não tem significado de infelicidade. E muito menos significa que nós não somos amados por Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a aprender a esperar com paciência, mesmo que quando eu peça alguma coisa a Deus, o que eu perceba é que Ele está em silêncio, e que essa espera não seja com desconfiança, essa espera seja com muita certeza de que nós somos filhos amados de Deus, que nós somos filhos amados do Senhor, e que Ele cuida da nossa vida, ou das coisas da nossa vida, ou das mínimas coisas da nossa vida, mesmo quando Ele está em silêncio, caladinho. E aí eu quero lembrar você de novo, eu quero lembrar você mais uma vez. Deleitar-se no silêncio de Deus, então, vai exigir de mim e de você confiança, fé e nenhuma dúvida, porque Ele sempre estará cuidando da gente. Mas aí eu entro na segunda lição. Mas para isso eu e você precisamos saber que nós devemos imediatamente calar e sossegar a nossa alma frente aos nossos medos e as nossas dificuldades. A Bíblia, Revista Atualizada, que é a versão que o pastor Ivaldo utiliza para pregar nesse púlpito, no verso 2 ela fala assim, a tradução um pouco diferente da Nova Versão Internacional, mas ela diz assim: eu fiz calar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta e encontra aconchego no colo de sua mãe. E aí ele fala: tal qual essa criança é minha alma para comigo, porque eu sei que Deus cuida de mim,
E talvez Davi estivesse lembrando aquelas orações que ele fazia para si mesmo, dizendo: alma, por que você está abatida? Por que você se preocupa? E aí eu me lembro de 15 dias atrás, quando eu estive aqui ministrando na terça-feira, eu citei um autor que chama Philip Yancey. E o Philip Yancey, eu quero recordar de novo a frase dele, que ele fala assim, que existem pelo menos 3 perguntas com as quais nós relutamos quando nós sentimos distância de Deus e nós queremos e precisamos e desejamos a presença dEle. As perguntas são: por que Deus está oculto? Por que Deus está em silêncio? E por que Deus é injusto? Por que Deus está oculto? Por que Deus está em silêncio? E por que Deus é injusto? E Philip Yancey diz assim que normalmente uma dessas 3 perguntas, uma delas, ou talvez mais delas, mas pelo menos uma delas, ela está na raiz das nossas dúvidas. E no caso de hoje, falar a respeito do silêncio de Deus especificamente, e deleitar-se no silêncio de Deus, a pergunta que surge, a dúvida que surge é o seguinte: como isso pode acontecer? Quando nós temos urgência. Nós temos urgência. Nós temos necessidade de uma resposta imediata. Como que eu posso descansar em Deus? Como que eu posso, se na verdade a minha alma, o que ela grita é por urgência, por resposta imediata? E aí eu vou apresentar para você, não existe outro caminho. O caminho é um só. O caminho é confiar. O caminho é confiança. O caminho é fé. O caminho é descansar, como o pastor Ivaldo pregou. O caminho é descansar em Deus. Mesmo que quando eu olhe para a minha alma, e se eu fizesse um raio-x ou uma ressonância magnética da minha alma, o que eu iria encontrar nela é medo, dúvida, incerteza, por conta do silêncio de Deus em relação às nossas orações. Porque Deus não ouve a minha oração, porque Deus não ouve a minha súplica, porque Deus não ouve o meu grito, e porque Deus não ouve nem o meu sussurro. Mesmo assim, eu preciso confiar em Deus. O caminho, a resposta, é uma só: é descansar, é calar a alma, é falar: alma, sossega a alma, sossega a alma. Como uma criança que agora ela foi desmamada pela sua mãe, ela sabe que não vai ter mais o seio da sua mãe, mas ela deita no colo da sua mamãe e ela fica ali aconchegadinha, é a figura do salmista. A resposta, o caminho, é calar a alma na certeza de proteção, mesmo quando eu não vejo a proteção, não sinto a proteção, mas eu sei ao Deus a quem eu oro e a quem eu peço proteção. O caminho é a certeza das respostas, mesmo quando eu não tenho nenhuma resposta, mas eu sei de quem virá a resposta. O caminho é a certeza da paz, mesmo quando a dúvida e a incerteza quer prevalecer dentro do meu coração. É descansar na certeza que, ainda que a gente não tenha certeza nenhuma, nós podemos descansar na certeza dele, de Deus. Sabe por quê, gente? Porque Deus, Ele sabe o caminho para cada um de nós. Deus sabe o melhor para cada um de nós. E Deus sabe o momento certo para cada um de nós. E aí eu termino, e aí não tem como eu não lembrar, porque 4 semanas, desde o início de 2023, eu usei aquele texto de Paulo aos Coríntios, quando Paulo ele vira para Deus e pede para que Deus tire aquele espinho da carne dele, mas a resposta que ele tem de Deus é: Paulo, a minha graça te basta. Ou em outra tradução, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Em outras palavras, eu vejo como se Deus dissesse assim para nós, e aí você coloca o teu nome, eu vou colocar o meu, Cássio: a minha graça te basta. Porque o meu poder, Cássio, ele se aperfeiçoa no teu medo. O meu poder se aperfeiçoa na tua dúvida. O meu poder se aperfeiçoa naquela sua titubeada que você dá: ai, será que Deus está comigo? Porque o poder é a fraqueza, mas só que tem um detalhe: se ficar só nesse sentimento, o sentimento é problema.
Tem que ser como Paulo continua no texto. Então, de boa vontade, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é justamente nessa hora que eu estou forte. Em outras palavras, é como se Deus estivesse falando assim para mim: Cássio, você se esqueceu que eu já fui homem como você? Você já se esqueceu, Giane, que eu pisei nesse planeta e fui um ser humano que nem você? Fiquei 9 meses no ventre da minha mamãe, fui uma criança, e logo que eu comecei já na minha vida, já tentaram me matar com 2 anos de idade, eu enfrentei tantas dificuldades, mas eu venci, porque eu venci, vocês vencerão. Vocês se esqueceram disso? E por último, aquilo que o texto que eu li com o salmista é como se Deus dissesse assim para mim e dissesse a você: Cássio, sossega a tua alma. Valéria, sossega a tua alma. Marcela, sossega a tua alma. Beto, sossega a tua alma. Sossegue a tua alma. Cala a tua alma. Espera, Israel, no Senhor. Espere, Rita, no Senhor. Espere, Simone, no Senhor. Espere, igreja do Alvigias, no Senhor. Porque do Senhor vem a certeza de poder responder. Eu posso deleitar do silêncio de Deus? A resposta é sim, para a honra e para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe você. Silas vai cantar um louvor, como a gente sempre faz. Amém.